Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande, e com enorme prazer que iniciamos aqui mais uma live, dessa vez uma live épica, com Guilherme Moreno e comandante Robinson Farinasso. Vou apresentar aqui brevemente o comandante, apresentar brevemente o Guilherme, vamos falar aqui português e espanhol, devagar para que todos possam compreender, tanto os brasileiros quanto os argentinos. O comandante Robinson Farinasso é oficial da reserva da Marinha, analista geopolítico do canal Arte da Guerra, e o Guilherme Moreno foi do governo Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, secretário de Comércio Exterior. Vou passar aqui a palavra tanto para o Guilherme quanto para o comandante, para que eles possam fazer as considerações iniciais e a gente possa, então, iniciar a live, o assunto que interessa, que é o legado de Perón, o legado de Getúlio Vargas, os dois maiores estadistas da Argentina e do Brasil. Comandante, por favor, inicie. Quer começar com o Guilherme? Pode ser, claro. Guilherme, por favor, inicie. Por favor. Legal. Ok. Nosotros somos una doctrina nacionalista, a diferencia de las doctrinas europeas, somos un nacionalismo de brazos abiertos, no de puños cerrados. Construimos nuestra identidad como pueblo incorporando al distinto, no destruyendo al distinto como han hecho los europeos. Y consideramos que el sujeto de la historia son los pueblos, no es ni la lucha de clases, ni son los individuos, prohombres o héroes, los que tipifican la historia, son los pueblos. Y solo los pueblos americanos podían construir este nacionalismo. Ahora que el mundo está girando hacia el nacionalismo, en Europa están preocupados qué tipo de nacionalismo es el que va a regir los destinos del mundo, y nosotros decimos, tiene que ser el nacionalismo americano. Este nacionalismo que construye puentes entre los pueblos y no que levanta muros. Pero claramente al ser nacionalistas no somos globalizadores, somos antitéticos a los globalizadores. Lamentablemente en la Argentina hay un presidente que es un globalizador extremo, de la misma manera que en Brasil también hay un presidente que es globalizador por ser socialdemócrata, muy similar al presidente que tuvo la Argentina hasta hace poco, que no era peronista, era socialdemócrata como Alberto Fernández. Por cierto, también una experiencia nacionalista en Brasil que quedó trunca, como Getúlio Vargas. La nuestra, con sus sabores y sin sabores, logró consolidar una doctrina, que es la doctrina peronista, que es la que permite articular este movimiento a lo largo de las últimas décadas, que es un movimiento popular, mayoritario, que ha sido lamentablemente infiltrado por ideas globalizadoras que se expresaron en el último gobierno. Y eso es lo que condujo al fracaso que también salpica nuestra causa y de la cual estamos tratando de reverdecer. Y que yo diría que en esta construcción del peronismo nuevamente de abajo para arriba nos está yendo bastante bien. Y sobre todo porque el fracaso del actual esquema narcocapitalista es más que evidente. Entonces, por primera vez un próximo gobierno peronista tendría el mundo a favor, o al menos no que nos sople en contra. Hasta ahora siempre que gobernó el peronismo lo hizo con el mundo en contra, porque desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría que nace el peronismo, nunca se entendió lo que hacía un movimiento nacional en América del Sur, que descreyera de las ideas globalizadoras europeas que habían permeado el mundo. Bueno, hoy el mundo, al girar hacia el nacionalismo, es un mundo permeable a nuestra doctrina.
veremos cuál de los dos nacionalismos termina triunfando en el nuevo orden internacional. Si el nacionalismo de exclusión europeo o el nacionalismo de inclusión americano. Y ahí es donde nos estamos encontrando. Y me parece extraordinario que se vuelva a reorganizar el movimiento nacionalista en Brasil bajo las categorías de inclusión, ¿eh? Un nacionalismo de brazos abiertos y no de puños cerrados. Posso falar agora, Guilherme? Claro, à vontade, comandante. Guilherme, primeiro eu queria dizer o seguinte, que é um prazer para mim muito grande estar interagindo aqui com o senhor. Eu acho que aqui nós estamos dizendo, tinha um ministro brasileiro que costumava dizer o seguinte, que o único país que é importante para o Brasil, para quem o Brasil é importante, é a Argentina. Nós estamos ligados pela geografia, que é uma inevitabilidade. Brasil e Argentina têm que se irmanar. Eu sempre falo isso, eu faço um programa semanal para o canal Umes Perros, e eu sempre falo isso, que não tem outra saída que não seja a integração dos dois países, né? Mas é interessante que tanto a Argentina quanto o Brasil sofreram ataques quase simultaneamente, né? O senhor lembra daqueles anos conturbados, de meados dos anos 1950, Caio Jacobo Arbenz na Guatemala, o Mossadegh no Irã, o Getúlio é obrigado a se matar no Brasil, na sequência, o Juan Domingo Perón também cai. Quer dizer, houve uma derrubada geral em lideranças, né, dos chamados países de desenvolvimento, que ousaram ter projeto próprio, que ousaram, né, buscar os seus interesses nacionais. Então, eu concordo com o que o senhor fala, o nacionalismo latino-americano é um nacionalismo de inclusão, de braço aberto. Nós somos fundamentalmente nações formadas por imigrantes. Nós acolhemos outros povos aqui. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, eu sempre tive essa curiosidade, o senhor que é uma pessoa muito antenada, né, na situação política da Argentina, conhece muito o país, participou do governo, tem uma vida intelectual ativa. A gente está vendo o seguinte, por exemplo, agora, o presidente Milei, ele se afastou dos BRICS, né? Como é que o senhor está vendo a integração da Argentina nesse mundo que está se formando? Porque nós temos um mundo novo, é uma verdade. Desde que iniciou-se a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente vê algumas modificações que eu, particularmente, nunca esperava que eu fosse ver. Mas eu queria a visão do senhor, tá? Um observador privilegiado da cena argentina. Como é que o senhor vê o papel da Argentina nesse mundo novo, nesse mundo que está se formando? Bueno, mire, en los BRICS no solo está Brasil, sino que también está Sudáfrica y la India. Y ellos son del Commonwealth. Y esos son ingleses. Y nosotros el problema que tenemos es que los ingleses han usurpado nuestro territorio. Entonces, es muy difícil desde los BRICS recuperar las Malvinas. Donde estén los británicos va a ser muy difícil que nosotros podamos recuperar las Malvinas. Y ese es nuestro punto nodal. Nuestro punto nodal no es que esté Brasil. Nuestro punto nodal es que esté Inglaterra a través de la India y de Sudáfrica. Entonces, y de hecho, sería muy interesante que pudieran fijar una posición sobre Malvinas, lo cual podemos volver a discutir qué es lo que está aconteciendo. Nuestro eje es América para los americanos, porque los ingleses no son americanos y no tienen nada que hacer en América. El problema nuestro son los británicos, el Commonwealth y los ingleses. Entonces, ahí hay que entender el punto nodal de tener un intruso en tu territorio. Cosa que le puede llegar a pasar a Brasil con Francia en el Amazonas, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado, porque los franceses no tienen nada que hacer en el Amazonia y esta es una dificultad muy grande. ¿Está bien? Por el otro lado, hay que pensar cuál es el rol de China en términos de la manufactura para Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Cuál es la posibilidad de que crezca el salario real si no aumentamos
nuestros procesos de industrialización. Y China en general no facilita los procesos de reindustrialización de nuestros países. Me parece que eso también lo tenemos que evaluar. Naturalmente, el comercio con China es relevante, pero también es relevante recuperar la capacidad industrial argentina. Y en ese proceso no es China precisamente el mejor socio para el esquema industrial. Sí lo es Rusia, sí lo es Brasil, pero bueno, en los BRICS tenemos el tema de la manufactura con los chinos y tenemos el problema del Commonwealth con la India e con Sudáfrica. Guilherme, eu queria saber a opinião do senhor a respeito do seguinte. Isso que o senhor mencionou, eu penso que é crucial, né? Porque nós, no Brasil, eu estava conversando com o economista Paulo Nogueira por esses dias, ele é autor de O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, e a preocupação é a mesma do senhor. Nós estamos entrando no mundo novo, o Brasil em processo de desindustrialização, assim como a Argentina, parece que o destino dos dois países corre para e passo, né? E nós vimos um gigante industrial vindo aí, que é a China, né? E nós sabemos também que desenvolvimento passa pela industrialização, né? Os bons empregos estão na indústria. Agora, por outro lado, eu não sei como é que o senhor está, como é que estão sendo as coisas na Argentina, mas aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de enfrentar a mentalidade neoliberal, que é uma mentalidade por si só desindustrializante, é uma mentalidade rentista, é uma mentalidade aplicada, ancorada na financiarização, né? E, por outro lado também, aconteceu uma coisa, eu não sei como é que é o quadro da Argentina, mas o quadro brasileiro é o seguinte: nos últimos anos se enfraqueceu muito os movimentos sindicais. E o senhor sabe que o sindicalismo é uma das pernas mais importantes da democracia. A democracia brasileira, ela está numa situação bastante complicada. Agora, o senhor apontaria algum caminho para a industrialização de ambos os países? O senhor vê assim, alguma alternativa que nós poderíamos adotar a nível de política para reindustrializar tanto a Argentina quanto o Brasil? Como é que o senhor enxerga esse desafio? Mire, nosotros tenemos energía, ustedes tienen energía, nosotros tenemos alimento, ustedes tienen alimentos, son los dos vectores de competitividad que tenemos. Y obviamente hay un territorio natural que es toda la América de habla hispánica, digamos, ¿no? O sea, México, su producto manufacturero va a ser básicamente Estados Unidos, lo cual queda desde el sur de México hasta el Polo Sur para colocar las manufacturas naturalmente de Brasil y de la Argentina en una complementación que se puede dar. Yo no creo tanto en la complementación geográfica. Esa es una vieja teoría de Itamaraty, de que la geografía ordena. Creo que ordena la economía y tenemos que resolver cómo vamos a hacer complementarias las economías brasileñas y argentinas, que hoy por hoy no lo son economías competitivas. Me parece que sobre eso tenemos que avanzar y podemos aprovechar este impulso reindustrializador del mundo para ser más competitivas vis a vis el mundo, el eje Mercosur, en tanto y en cuanto nos reindustrialicemos de manera conjunta. Hay complejos industriales que lo podemos hacer integrados en química, en petroquímica, en aceros, etcétera, etcétera. Bueno, es cuestión de trabajarlo. No es tan fácil porque tendría que haber una cierta planificación. Si bien el peronismo acepta las reglas del mercado, también aceptamos la planificación. La lógica neoliberal que impera en la Argentina no opacó la lógica peronista. O sea, la doctrina peronista está viva. No sé si es así con el pensamiento de Getúlio en Brasil. Creo que está reducido más a grupos intelectuales. Por lo tanto, hay un esfuerzo
para que el nacionalismo vuelva a surgir en Brasil. Un nacionalismo de inclusión, no un nacionalismo imperial, un nacionalismo de exclusión. Eso se lo dejamos a los amigos europeos. Me parece que esto es un esfuerzo que tenemos que dar. Y para eso las reuniones de este tipo son más que interesantes, estos intercambios. Nosotros hemos hecho misiones comerciales a Brasil y hemos recibido misiones comerciales de Brasil, pero eso es muy importante que lo transitemos. Lógicamente, si nosotros tenemos empresas que el controlante es un capital extranjero en Argentina y en Brasil, él va a generar los negocios de acuerdo a lo que solamente el mercado indique y no la potencialidad de nuestros países. Bueno, ahí es donde aparece el rol del Estado y de alguna manera tenemos que transitar esa articulación entre mercado y Estado. Pero eso se va construyendo, ¿eh? Nosotros no estamos de acuerdo que la Argentina no tiene que ser un país industrial. Y estamos de acuerdo en que Brasil también sea un país industrial. Bien, es obvio que hay que empezar a ordenar un poco las realidades de la región para los próximos lustros. Bueno, venimos en desventaja por las cíclicas crisis que tiene nuestra economía, pero la Argentina es un país que cuando se repone rápidamente puede volver a crecer. Bueno, ahí están cifradas nuestras esperanzas en um próximo governo peronista. Eu queria saber do senhor o seguinte: nós enfrentamos aqui, nós tivemos aqui no Brasil recente. Você quer perguntar, Miguel? Miguel. Pode ir lá, depois da próxima minha. Tá, eu vou fazer então agora. Não faz essa daqui, mas depois eu guardo a minha aqui. Faz, você não participou até agora. Beleza. Guilherme, eu queria saber o seguinte: aqui no Brasil, o nacionalismo brasileiro cresce. Cresce por conta do comandante, cresce por conta do Aldo, cresce por conta da nova resistência. Aqui nós estamos tentando fazer alguma coisa também, no Brasil Grande, me refiro. Queria saber de você, como vai o movimento peronista na Argentina? Como que vai o Partido Princípios e Valores, na qual você é o fundador? Mire, nosotros estamos reorganizando el movimiento peronista como instancia organizativa de una doctrina que de ninguna manera se organiza en un partido, se organiza en un movimiento. Ahora, esta influencia socialdemócrata dentro del movimiento hizo que la herramienta electoral, que es el Partido Justicialista, se confundiera con el movimiento peronista. Nosotros lo estamos recuperando. A nivel sectores populares hay mucha intensidad, y lo estamos pudiendo construir y reconstruir. Creemos que las próximas elecciones vamos a tener buenas sorpresas si es que el gobierno, por imperio de la realidad, que está yendo muy mal este gobierno anarcocapitalista, dentro de la ley y el orden y en el marco constitucional, no termina habiendo algunos cambios. Así que esperemos el desarrollo de los acontecimientos. É tua, comandante. E agora? Guilherme, eu queria saber o seguinte: nós enfrentamos recentemente no Brasil, não dá para dizer que é uma ofensiva de charme quando alguém manda um porta-aviões de 100 mil toneladas aí, né, para cá. Eu acho que é mais assim, o carrot e stick, né, a cenoura e o porrete. Nós tivemos a visita do porta-aviões aqui no Brasil, acho que ele foi para a Argentina depois também. A general Laura Richardson, agora ela praticamente está morando no eixo Brasília-Buenos Aires, né, a comandante do Comando Militar Sul. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor vê o papel dos Estados Unidos nesse mundo com relação à nossa América Latina, que sempre foi vista como um quintal deles, né? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Nosotros reivindicamos
el papel de Estados Unidos en América, entendiendo que América tiene que ser para todos los americanos. Entendemos que se está construyendo un occidente ampliado que incluye a Irán, que incluye a Rusia, que las categorías que van a ser ordenadoras son las de las tres religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, desplazando a las categorías típicas del viejo occidente, y ahí nos parece que el Papa tiene un lugar muy importante para cumplir. Nosotros nos sentimos americanos en un occidente ampliado, y ahí obviamente hay una contradicción de orden secundaria con los británicos mientras están usurpando nuestro territorio. Y le decimos a los amigos brasileños que tengan cuidado con esta amistad con los franceses, porque en realidad me parece que tampoco son americanos los franceses y no tienen nada que hacer en estos lugares. ¿Cómo es la relación entre el movimiento nacionalista brasilero y el actual presidente Lula? Essa é minha, Miguel. É pergunta do senhor, né? Sim. Olha, eu vou dizer como eu vejo o presidente Lula. Eu não sei como ele nos vê, né? Eu vou dizer como eu vejo ele. Eu acho o presidente Lula, pela própria raiz de formação dele, que o Lula basicamente é um sindicalista, né? E o sindicalista de sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que na história do movimento sindical, não só brasileiro, mas latino-americano, ele é um dos próceres mais bem-sucedidos. Eu vejo dessa forma. E ele tem, lógico, né, uma pegada muito forte com o lado social, com o humanismo, etc. Eu enxergo o Lula como humanista. Porém, eu não sei como é que as coisas são na Argentina, Guilherme, mas aqui no Brasil eu vejo o presidente com muito pouca margem de ação. O presidente aqui, ele é imprensado, qualquer presidente, hein? Não só o presidente Lula, qualquer presidente que assumisse aquela cadeira. Ele teria que dividir poder com o Banco Central, que não foi eleito por ninguém, com o Supremo Tribunal Federal, que também não foi eleito por ninguém, com o Congresso, que esse pelo menos foi eleito, com ONGs, que não foram eleitas por ninguém. Os militares também são um grupo de pressão aqui no Brasil. Não sei como é que é a situação na Argentina, mas aqui no Brasil são um grupo de pressão. A Faria Lima também, o setor financeiro e rentista no Brasil. Então, eu acho assim, eu espero apenas que o presidente Lula ele não enxergue nos nacionalistas como mais uma ameaça. Eu acho que os nacionalistas estão aqui para somar. O meu desejo, eu acredito que o Miguel veja assim também, é que o governo dê certo. Eu vejo dessa forma, como o governo dê certo. Eu acho que uma boa parte dos nacionalistas, eles tendem a enxergar isso daí, que o país precisa andar. Agora, eu não sei como é que o Lula vê tudo isso, porque também, Guilherme, tem uma coisa, né? Esse nacionalismo de braços abertos é uma novidade no Brasil. Nós estamos resgatando muita coisa boa, né? O Brizola, o Getúlio, né? O Darcy, né? Nós temos expoentes maravilhosos no Brasil hoje em dia. Tem o Ciro Gomes, o Aldo Rebelo, né? Nacionalistas fantásticos. E eu acho que é uma coisa muito nova ainda. E talvez o espectro político brasileiro não esteja vendo a força que o nacionalismo começa a ganhar nas ruas e na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu não sei como é que eu falo, eu não sei como é que está a situação na Argentina, eu tenho muita curiosidade de saber de vocês. Mas aqui no Brasil, uma polarização enorme entre esquerda e direita, e o interesse público, o interesse daquela senhorinha que está pegando o ônibus, etc., fica deixado de lado. E os nacionalistas são uma força que efetivamente olha para esse interesse, olha para os menos favorecidos, olha para o futuro do Brasil, né? Então, eu acho que ainda ele não tomou forma suficiente para o espectro político começar a entender o que está acontecendo. Porque você pode ter certeza de uma coisa, à medida que o nacionalismo for ganhando força, vai acontecer na Argentina também. Nós vamos ter adesões de última hora, tá? Todo mundo vai ser nacionalista desde o berço. Seu microfone está fechado. Microfone está fechado. Él lo cerró, ¿no? Ahí está.
Yo creo que es importante este tránsito que están haciendo hacia el nacionalismo. Bolsonaro lamentablemente eligió un ministro de Economía neoliberal, Guedes, en un esquema donde tenía ciertas concepciones nacionalistas, pero en economía, igual que Lula, ¿no? Veo que hay una continuidad en el esquema neoliberal en términos económicos, porque incluso en el gobierno del PT también había un sesgo neoliberal para la economía, no liberal, sino neoliberal. Ahora, que usted describió muy bien al inicio, pero entonces hay un espacio para que crezca el pensamiento nacionalista y eso me parece que es importante. Es hora de recuperar el viejo pensamiento del nacionalismo brasilero que de alguna manera tenía punto de contacto con el peronismo. Y sería interesante que nos encontremos en la categoría del nacionalismo de inclusión, que es una categoría que nos permite hermanarnos. Ni nosotros nos vamos a hacer muchachos de Vargas, ni ustedes se van a hacer muchachos peronistas, pero dentro del nacionalismo de inclusión podemos construir juntos. É importante, Guilherme, isso que você colocou é muito importante. Essa integração latino-americana ela tem que existir. É necessário que todas as correntes progressistas da América Latina comecem a falar mais, a se integrar, isso tudo é muito importante. Acho que a gente precisa vencer as diferenças aí e avançar num futuro comum, porque o destino do continente é se integrar, eu não tenho dúvida disso. Nós não somos que nem a Europa, que são línguas diferentes, fizeram... Eu há uns 3 anos atrás, Guilherme, o Miguel acho que acompanha, ele deve saber, eu sempre apostei, falei, a próxima guerra vai ser na Europa. Eu sempre falei, pessoal, vai ser, como é que você sabe? Sempre foram lá, sempre foram. Ao passo que a América Latina é um continente, tem algumas divergências, tal, mas é um continente de paz, é um continente de convivência, é o chamado nós somos o novo mundo. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Mas eu acho muito importante essa iniciativa do Miguel. O Miguel, você é minha esperança, tá? Essa juventude é minha esperança. É minha esperança mesmo, vocês integrarem efetivamente a América Latina. Né? Tem uma música de um cantor, acho que ele é colombiano, chama Fonseca, e o nome da música é Vida Sagrada, depois eu te mando. E ele fala exatamente disso, que a América Latina unida, eu acho que nós não temos outro destino que não seja se integrar. Yo estoy de acuerdo. Obviamente tenemos que reflexionar sobre la palabra progresista, porque aquí ha sido utilizada desde un lugar complejo, con la Agenda 2030 y muchas cosas. Y digamos, no nos olvidemos que el progresismo, a través de Felipe González, hizo el consenso de Washington con la Margaret Thatcher y con Reagan, ¿no? Y eso le hizo mucho daño a nuestros pueblos. Pero bueno, entiendo que usted está hablando del progresismo desde otro lugar, desde el lugar del progreso, y el progreso lo trae el nacionalismo. Pero bueno, estas son las cosas que nos permiten construir un lenguaje común también. A mí me parece que sería importante que pensemos algún seminario, algún trabajo en conjunto. Lo podemos hacer con algunas ponencias que se presenten en términos de defensa, en términos de seguridad interior, en términos de economía. Por ahí podemos armar un ciclo y que los compañeros brasileros o uruguayos, paraguayos, bolivianos, argentinos, chilenos que quieran participar, iniciarlo como una juntada, un lugar donde nos podemos encontrar una vez por mes para tener un seminario todos juntos. Yo puedo pedirle acá a los jóvenes nuestros que se ocupen de organizarlo. Obviamente a través de nuestras relaciones podemos convocar y que haya integrantes de los distintos países
para que nos encontremos. Totalmente. Del lado argentino eso no hay inconveniente, vamos a estar. Del lado uruguayo suelen estar también. En Paraguay a veces se hace más difícil y en Brasil depende la interacción que tengan con el gobierno, porque muchas veces estas iniciativas se frustran por la relación que tienen con el gobierno, sea de un signo o de otro. En eso no nos queremos meter, porque la descripción que usted hizo de los factores de poder en Brasil también hace que la inteligencia brasilera también esté relacionada con Itaipú, con el Ministerio de Defensa, con otras áreas del gobierno, y a veces no tienen la suficiente posibilidad de avanzar en la construcción de esto, y nosotros lo entendemos. Pero si tienen la libertad y piensan que se puede hacer, nosotros somos materia dispuesta. Perfeito, Guilherme. Eu já venho conversando com o Facundo e a gente já vem pensando em fazer algo nesse sentido, de fazer um seminário, de juntar os países aqui da América do Sul. Por isso que estamos fazendo, inclusive, essa transmissão. Vamos tentar fazer outra transmissão. Você, o senhor e o Aldo Rebelo, que inclusive esteve no canal que o comandante faz, as lives semanais. Então, essa integração é muito importante. Queria perguntar para o senhor, quando o senhor esteve aqui no Brasil, morou aqui por um tempo, teve um filho brasileiro, qual é a percepção do senhor do Brasil, dessa integração, já que o senhor conhece muito mais o Brasil do que a maioria dos argentinos? Yo viví allá 77, 78, volví para cumplir íbamos a tener un conflicto militar con Chile y yo hacía parte de la reserva, así que tuve que volver para integrarme a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército, y ahí ya me quedé en la Argentina. Y no volví más. En el interín es que nació mi hijo mayor, que ya tiene 47 años, va a cumplir, ¿no? Así que, pero tengo sobrinos brasileros, primos de mis hijos que son brasileros, que vivían en Tahuaté, así que tenemos una relación intensa con Brasil, familiar incluso, ¿no? Familiar. Así que es un país muy, muy querido por nosotros, muy querido. Hay brasileros viviendo en Argentina y argentinos viviendo en Brasil. Están dadas las condiciones para que nos podamos encontrar en un espacio de reflexión. Brasil, obviamente, en estas décadas ha encontrado un sendero de crecimiento económico, no desarrollo. No han resuelto el tema de la pobreza desde ya, que me parece que en términos de Producto Bruto Interno, obviamente no hay una distancia que se está ampliando y que Argentina tiene que intentar recuperar. Pero eso es parte de lo que tenemos que debatir y parte de lo que tenemos que construir en esta historia común, donde los pueblos son los sujetos de la historia. Pero tengo el mejor de los conceptos de Brasil, desde ya que nosotros los consideramos a todos nuestros pueblos hermanos, ¿no? Pueblos hermanos. Y Brasil es nuestro pueblo hermano. É tudo, comandante. Guilherme, como é que você está vendo, você como um nacionalista, como é que você está vendo o governo Milei, hein? Porque aqui no Brasil, quando ele foi eleito, havia, assim, nos anarcocapitalistas, uma grande esperança. E nós, né, que temos uma visão um pouco mais humana, um pouco mais social da economia, a gente sabe que isso é bastante complicado, né? Mas como é que estão as coisas aí na Argentina? Eu queria ouvir de você. Muy mal. Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Es un gobierno que es un absurdo. ¿Cómo va a haber un anarcocapitalista en un gobierno cuando el mundo tiende al nacionalismo? Es un absurdo. Lo que está pasando en la Argentina es un absurdo.
Perfeito, Guilherme. Queria fazer uma pergunta para o senhor, sabendo que o governo Milei, através das suas políticas econômicas, vai perder a popularidade. Acredito nisso. Não acho que ele vai aumentar a sua popularidade. Eu quero saber como fica o senhor para a próxima eleição, já que o senhor disputou a última eleição. Né? Como que vem para o próximo pleito? No, yo creo que finalmente va a un colapso del gobierno, ¿no? Esta política económica que lleva a la Argentina a la depresión va a un colapso económico. La anécdota final no la sé, pero este gobierno no tiene posibilidad de dar respuesta. Hoy había muchas versiones de renuncia del ministro de Economía. Esto ha fracasado en todas las líneas. Pregunta vos por la próxima elección si te vas a postular. Oi, perdão. O Guilherme, eu queria saber a respeito do seguinte também, né? Nós estamos vendo aí o governo Milei, até eu fiz uma oitiva hoje no Congresso, eu falei disso. A Argentina está virando um parque aeronáutico de sucata americana. Essa aqui é um país que já fabricou, um país que foi pioneiro na fabricação de jatos do continente americano, só perdido dos Estados Unidos. O Pulqui argentino dos anos 1950 era um prodígio de aviação, essa aqui é a verdade. O país que já fabricou, foi pioneiro na fabricação de jatos na América Latina, hoje importa aviões dos Estados Unidos. Né? Mas isso aí, na minha opinião, enterra totalmente a possibilidade de recuperação das Ilhas Malvinas. Né? Como é que está o assunto Malvinas aí na Argentina? Porque no Brasil, por incrível que pareça, acho que você deve saber isso aí, o assunto Malvinas é uma paixão do brasileiro. É impressionante como esse assunto rende, como os brasileiros são interessados pela questão Malvinas. Tá? Mas como é que fica isso daí na Argentina? Como é que a sociedade está vendo agora o governo Milei e as ilhas? El gobierno de Milei ha fracasado. No, nosotros consideramos que va a ser una anécdota en el corto plazo. El pueblo argentino es un pueblo malvinero y no va a cesar de reclamar la soberanía en todo su territorio. Por eso el concepto inicial que dije de América para los americanos. Los ingleses no son americanos y no tienen nada que hacer aquí. Y ustedes tienen que tener cuidado con los franceses, ¿no? Esos análisis que ha hecho Macron sobre que el Amazonas es muy importante como para que lo maneje un solo país, me parece que es un error y que ustedes tienen que estar muy atentos, porque creo que lo que los ingleses están haciendo en Malvinas, quizá los franceses lo quieren hacer en el Amazonas. Tienen que tener mucho cuidado con los franceses, es nuestra humilde opinión. Mírense en el espejo de Argentina y las Malvinas, ¿no? Creo que incluso parte de lo que le está pasando a los brasileños que prestan atención en Malvinas tiene que ver con que sienten que los franceses están penetrando en el Amazonia. Sí, que no tienen nada que hacer porque tampoco los franceses son americanos, ¿no? Mas você sabe, Guilherme, que esse foi dos alertas. Nós fizemos um ciclo de 2 conferências no Congresso Brasileiro, semana passada e essa semana. E esse foi um alerta que nós demos para os parlamentares brasileiros, né? Tanto a França, quanto os Estados Unidos, quanto o Reino Unido. As ingerências desses 3 países, e da família real da Noruega também, desses 3 países na questão da Amazônia brasileira. Isso é uma preocupação muito grande aqui. Me parece también que otro punto es el asiento en el Consejo de Seguridad, el asiento permanente. Me parece que Argentina y Brasil tendría que pensar seriamente ese asiento permanente como una delegación conjunta de un territorio de paz. Pero bueno, ese es un debate que tenemos que dar, pero que hoy incluso está fuera de agenda porque la llegada de los británicos y el eje Ascensión-Malvinas anula la posibilidad de que tengamos un asiento permanente si no nos juntamos. Pero este es un tema delicado que hay que ordenar, Hoy, lamentablemente, la presencia de los británicos en el Atlántico Sur
cada vez es más pretenciosa, ¿no? Hace algunas décadas atrás esto no era así, y esto es producto de que están en Malvinas. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que ordenar. Me parece que hay un camino que podemos transitar si lo hacemos en armonía. Me parece importante eso. Pero humildemente uno les dice, cuidado, que me parece que los franceses están repitiendo en el Amazonia lo que los ingleses hicieron en Malvinas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, nós estamos alertando as autoridades aqui. Y encima ustedes le están comprando armamento a los franceses cuando los franceses quieren participar en la Amazonia. Eso me parece que es también un error estratégico. Le están comprando armamento extra zona, pero casualmente el que está haciendo declaraciones sobre la Amazonia, ¿no? Y que eso no se resuelve porque Lula y Macron vayan de la mano. Eso son intereses mucho más importantes que eso. Me parece que ahí hay una lectura complicada, le corresponde a los brasileños hacerla, pero me parece que es complejo. Distinto es el caso de Putin, Rusia, en fin. Me parece que ahí hay otros grados de libertad. Pero bueno, el gobierno argentino ahí cometió un error gravísimo en entregarle armamento a los ucranianos, han protestado ya los rusos. Me parece que el gobierno de Milei está haciendo todo mal en todos los aspectos, en la política internacional, en la economía y en sus declaraciones políticas. Así que no le auguramos un buen final a este gobierno. É a sua agora. Comandante, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora. Pode falar. Porque eu já fiz algumas para o Guilherme e eu vou conectar com o que o Guilherme falou. Sobre o Conselho de Segurança Permanente da ONU. Entrar para o Conselho de Segurança Permanente da ONU sem uma arma nuclear não é furada? Miguel, olha só. Eu penso da seguinte forma. O problema todo é para que serve a ONU? Será que nós vamos ter ONU nos próximos anos? Porque Israel está desmoralizando completamente a ONU. Completamente. Eu não sei se a ONU vai... Precisa ver se o Guilherme não tem horário. Tá? Acho que ele tem. Mas eu acho que a ONU ela vai chegar num ponto que ela vai se tornar irrelevante. Eu não sei se o Guilherme concorda comigo, eu até gostaria de ouvir a opinião dele, mas me parece que a ONU está no mesmo caminho da Sociedade das Nações, a antiga Liga das Nações, Sociedade das Nações, dos anos 1920 e 1930. Porque é uma entidade que só serve para pressionar os países pobres, essa que é a verdade, olha a pressão que ela faz da nossa Amazônia aqui, né? E ela não resolve os problemas dos grandes. E o Netanyahu ele tem desafiado abertamente a ONU. Eu acho que eu tenho a desconfiança de que talvez os BRICS eles acabem tendo toda a legitimidade, tá, de uma nova organização internacional aí, mais justa, né, mais afinada com as respectivas sociedades, enfim, uma entidade mais equilibrada. Eu sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre o futuro da ONU. Bueno, son caminos que deberíamos transitar. Acepto esa posición, pero para nosotros tiene ese problema de la injerencia británica. Pero bueno, hay que estudiarlo y hay que verlo. Hoy por hoy hay que entender que nosotros, nuestro problema central tiene que ver con los británicos y las Malvinas. Perfeito, Guilherme. Só um minutinho, Miguel, só fazer uma intervenção. El armamento nuclear es obvio que no se puede generar un desequilibrio en la región. Así que este es un tema muy delicado y que no hay que explorarlo por el momento, ¿no? Que fue la pregunta del colega. Me parece que por el momento ese es un tema que no está en la agenda de discusión. Me parece. Sim, inclusive porque o Brasil e a Argentina têm acordos nesse sentido. Mas, Guilherme, eu acho o seguinte, aqui no Brasil, é o que eu te falei,
A sociedade brasileira, se você fizer uma pesquisa aqui, ela em peso apoia a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Eu acho que não há dúvidas a esse respeito aqui no Brasil. Agora, é lógico, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos numa democracia, governos mudam, né? E pode acontecer de um governo brasileiro ter uma opinião diversa disso. Mas a sociedade brasileira, ela é completamente a favor da soberania argentina. O brasileiro enxerga as Ilhas Malvinas como uma parte da Argentina. Se a pesquisa hoje ganha de maioria. Muy bien. Yo creo que está muy bien. Les agradezco mucho la atención y me parece que queda el camino expedito para que puedan organizar un seminario y continuar con esta charla. Y un mes podemos hablar y ver cómo va evolucionando esto. Guilherme, eu vou te liberar. Eu te agradeço muito a participação, porque eu sei que já está chegando mensagem aqui e tal, o pessoal falando que tem que te liberar. Queria agradecer por voltar aqui no canal pela segunda vez. É um enorme prazer sempre receber o senhor. E vamos nos falando, vamos fazer sim esse seminário, vamos fazer mais com o comandante, com o Aldo, vamos fazer essa integração latino-americana, ibero-americana, entre nacionalistas que não são chauvinistas, nacionalistas que estão de braços abertos. É o nacionalismo de inclusão que o senhor tanto fala. Então, eu queria te agradecer enormemente pela participação. Un honor haber conversado con ustedes, que hayas prestado este medio de comunicación para que nos conozcamos con el comandante y seguimos las relaciones a través de nuestros contactos habituales y yo estoy a disposición. Les mando un fuerte abrazo a ambos y gracias por la atención. Gracias. Fuerte abraço, Guilherme. Muito prazer em conhecê-lo. Gracias, amigo. Hasta luego. E aí, comandante, o que me diz? Eu acho o seguinte, gente, que nós temos que ampliar. Agora chegou o meu café, a minha muleta ideológica, que é o meu café. Eu acho que a gente tem que aumentar a integração, gente. Né? Vocês veem, nós estamos... Eu acho que os nacionalistas vêm crescendo no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? A gente está aí lutando para ganhar cada vez mais espaço nas assembleias, nos congressos, nas câmaras municipais, isso tudo é muito importante. Mas a integração, eu estava falando com o pessoal na Venezuela agora, e a gente tem que trazer a Venezuela. A Venezuela não pode ficar fora da integração latino-americana. Isso é muito importante. Eu acho que assim, é central hoje, a posição anti-imperialista da Venezuela, e nós precisamos trazer ela, né, para o nosso bloco. Então, o pessoal que está por aqui, que está nos assistindo aí, que tiver contato com as lideranças venezuelanas, eu acho muito importante que a gente escute, como precisamos escutar também bolivianos, uruguaios, né, os chilenos, peruanos, equatorianos. É importante ouvir toda a América Latina. Nós só temos um caminho, gente, que é a integração, Miguel. Então, eu te agradeço. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é o futuro, cara. Você e tua geração são o futuro. Tá? Eu acho isso. Vocês vão vir aí com tudo. Eu não tenho a menor dúvida que a gente está fazendo o possível, que a gente está só tentando pavimentar o caminho para vocês. Então, eu acho que se eu consigo pavimentar esse caminho, eu já estou feliz. Perfeito, comandante. Queria te agradecer, mas antes do senhor sair, vou pedir só um favorzinho para o senhor. Pede para o público maravilhoso que está aqui se inscrever e mais do que isso, ir no primeiro link da descrição para fazer parte do Brasil Grande, né? A gente precisa de gente no Brasil Grande. Peça, por favor. Espera aí, gente. Então, vamos lá. Vou fazer mais que isso. Gente, olha só. O teu canal já monetizou, Miguel? Já monetizou. Tá. Você está com 2.000 inscritos, é isso? É isso. 2.000. Gente, olha só. Nós temos que fazer o Brasil Grande chegar a 3.000. É missão. Os canais nacionalistas têm que crescer. Todos eles têm que crescer. Esses canais precisam crescer. Porque à medida que a gente se torna uma força, tá? Miguel, você está autorizado, já te falei várias vezes, quer pegar e fazer corte meu, pega, coloca, sobe aqui, eu não dou bola para isso, o pessoal faz
um monte de coisa, eu não estou nem aí. Eu quero ajudar. Então, gente, vamos nos inscrever no canal Brasil Grande, vamos seguir nas redes sociais. Vocês têm que deixar o comentário, comenta, dá o like, compartilha, aciona o sininho, tudo isso é muito importante, porque essa juventude é a nossa esperança, pessoal. Vocês não vão conseguir nada com a minha geração, não. Minha geração já está indo embora. É essa turma aí que vocês têm que apostar. O cavalo que vai ganhar a corrida é esse aí. A gente só está fazendo o possível para pavimentar o caminho para eles. Mas quem vai correr a maratona mesmo é a geração do Miguel. Então, vocês precisam apoiar o canal Brasil Grande. Eu quero ver esse canal chegar a 3 mil inscritos. E quando eu voltar aqui, a gente já vai brigar para ir para 4 mil, Miguel. É isso aí, comandante. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade. O senhor sempre está intervindo aqui a nosso favor, através dos nossos contatos. A gente sabe que é difícil, né? É difícil conversar com o senhor por conta da agenda, mas a gente vai fazendo esse contato aí, entre os contatos. Eu tenho uma agenda de papel aqui, eu vou pondo, eu vou acertando. Não, faz isso, faz aquilo. Vamos atender agora o fulano, vamos no Beltrano, vamos dar uma força aqui. A gente ajuda todo mundo, cara. Eu gostaria de ser 10... para estar em 10 lives ao mesmo tempo, ajudando todo mundo. Se o que eu puder fazer, enquanto eu tiver saúde, eu vim andando em Ibirapuera até o final da Paulista hoje aí. Enquanto eu tiver saúde para fazer essas caminhadas longas aí, vocês podem contar com a velha porrada do velho comandante aí. Fechou, comandante. Obrigado, uma boa noite para o senhor. A gente vai se falando. Mais uma vez, um enorme prazer sempre estar com o senhor. Até logo, que eu vou voltar. Um abraço aí. Um abraço.